Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Nós iniciamos hoje, retomamos, né, os diálogos, o ciclo de diálogos, o IF Sertão Pernambucano, pesquisando o IF Sertão Pernambucano, e nessa ocasião a gente vai para o oitavo momento, a oitava sessão desses diálogos, com o tema A Inovação Educacional no Ensino de Ciências pela utilização de experimentos contextualizados com a região semiárida. E para fazer essa conversa com a gente sobre esse tema tão envolvente, importante para todo mundo que faz a educação científica e tecnológica profissional aqui no semiárido, temos a nossa convidada, a professora Daniele Martins. Boa noite, Daniele. Boa noite, Erlon. Boa noite aos demais colegas, né, da instituição, todo mundo que está aí é da instituição. Bom, aqui na nossa sala, né, virtual é da instituição, não sei como é que está lá no Facebook. Boa noite também. São da instituição ainda. E aos Também, demais né? que forem ver depois, ou que forem chegando, sejam todos bem-vindos, né? Joia, joia. É isso aí. Dani, muito obrigado. Desculpa, gente, eu vou chamar a professora Daniele de Dani, vez ou outra, por pura força do hábito, né? Porque a gente trabalha na mesma instituição, no mesmo campus. Ela é professora do curso de computação lá no campus e eu sou professor do curso de música, então a gente se encontra sempre, somos colegas e tem sido uma alegria receber colegas, colegas professoras, professores, né, que têm feito trabalhos de mestrado e doutorado, cujos temas ou têm interesse direto e imediato ao nosso trabalho como educadores no Instituto Federal, ou têm como tema, como objeto próprio o Instituto Federal. Daniele fez uma pesquisa sobre o ensino contextualizado no semiárido de ciências, e é um tema que tem tudo a ver com o nosso instituto, né? A nossa vocação regional é essa. Será muito interessante ouvi-la, fiquem aí atentos. Estamos com uma sala muito rica, muito cheia, né? Estamos aqui com a professora Luzinete Moreira, com o pedagogo e professor Marcos Uchoa, com o professor Jean Carlos Alencar, Leopoldina Amorim, professor Herbes Sintra, fora o pessoal que está aí no Facebook, que eu ainda não consegui dar uma olhadinha. Podem ficar à vontade de fazer perguntas, escrever suas questões, perguntas, para a gente explorar bastante a Daniele aqui hoje. Mas de início, Dani, não, né, Dani? Vamos explorar sim. Daniele, quem é Daniele? De onde é que... Fala um pouco para a gente de onde é que você vem. Foi o que eu disse, assim, o Essa mais fácil, pergunta... por incrível que pareça, eu acho falar de mim. Pode falar para a gente um pouco como é que você chega até chegar no IF Sertão, qual é a tua trajetória profissional, tua trajetória de formação? Tá, eu saí da graduação em pedagogia em 2003. Quando eu saí da graduação, eu já entrei para trabalhar como coordenadora, fui bolsista PIBIC o tempo todo, e depois eu entrei para trabalhar como coordenadora. Depois eu fui fazer a seleção do Senai, fui trabalhar no Senai com a educação profissional, né? Posteriormente, quando eu casei, vim para Petrolina, aí eu entrei no SESI, depois vim para o IFE em 2010, eu assumi o IFE em fevereiro de 2010. E aí entrei para trabalhar, né? Fui notada na coordenação de computação, mas dou aula em todas as licenciaturas, química, física, computação e música. A aula de quê, Daniele? Eu dou aula das disciplinas pedagógicas. Que são Mais o quê para quem vou explicar. Mais especificamente, as disciplinas que preparam, né, o pessoal da química, da física, da computação e da música, bem menos hoje em música, mas eu preparo-os, né, trabalho com eles, né, tento mediar aí esse processo de aprendizagem deles, de como ser professor, né, questionar que perfil de professor eles vão ter, como é o nosso sistema educacional, dentre outras temáticas que a gente aborda ao longo do curso. Normalmente, eu trabalho com as disciplinas de didática, de práticas de ensino. O meu mestrado é um mestrado na área de ensino, né? Eu trabalho com ensino. E aí, de pesquisa no IFE, eu já fiz várias. Fala para a gente um pouco tanto sobre essas outras pesquisas de passagem, né? Porque o nosso foco é a tua pesquisa do doutoramento, mas também sobre a tua pesquisa de mestrado. Na verdade, assim, eu entrei em 2010 no IFE, e aí no final de 2010, comecinho de 2000, na verdade, assim, em 2011, eu entrei em 2010, mas aí eu tive neném no final do ano, então em 2011,
mais ou menos assim, lá para agosto, normalmente, que eu fiz edital, e aí fui agraciada, né, com bolsa para o meu aluno, onde a gente investigava a questão do o acompanhamento pedagógico dos cursos superiores, né, com os alunos dos cursos superiores. Foi uma das primeiras pesquisas que eu desenvolvi com o Williams, até na Agência, ela foi premiada essa pesquisa. Foi muito bacana, porque ela traz... O William era um aluno que ele não tinha feito o ensino médio, ele não cursou o ensino médio, e ele ingressou naquela época que você fazia o Enem, né? E aí ele foi aprovado no Enem e entrou sem ter feito o ensino médio. Ele já era um homem, já. Nós não estamos falando aqui de um rapazinho de 17 anos que faz e passa, não. Um homem, pai de família e tudo, que teve essa oportunidade de fazer o Enem e entrou. E ele era muito dedicado, William, e ele foi meu bolsista durante uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, onde a gente pesquisava a questão do ensino superior, né, dentro da instituição. Depois disso aí, eu entrei dentro do PIBID. Então, fui ser coordenadora institucional do PIBID, que é o... Só um pequeno comentário, se me permite, que eu fui, né, o professor de William também, lembro dele demais, é um aluno marcante pela dedicação, pela história e tal. Mas deixa eu perguntar uma coisa sobre essa pesquisa de vocês. Para alguém que está assistindo e não conhece os institutos federais, fica parecendo que não é um problema o ensino superior. Por que o ensino superior nos institutos federais seria um tema de pesquisa? Então, naquela época, eu nunca tinha sido professora do ensino superior, né? Então, eu tinha atuado nos cursos técnicos, no Senai, tinha sido professora dos cursos técnicos, né? Trabalhando nas partes pedagógicas, questão de ética, cidadania, Tu tem uma história no Senai. No Senai, mas nunca tinha sido professora do ensino superior. Então, eu fui ser professora do ensino superior no IFE, né? No IFE. E aí, quando eu me deparei dentro da licenciatura em computação, que era um curso novo, né? O curso, eu entrei para exatamente assumir dar aula nesse curso. Então, era um curso novo. Os meninos, todos os meus colegas ali, né? A gente estava aprendendo. Né? Então, com 1 ano, mais ou menos, a gente percebia assim, que precisava ter esse olhar. Então, a gente tinha dentro da sala de aula uma diversidade muito grande. A gente tinha um William, por exemplo, que ele não tinha tido a base do ensino médio, e, ao mesmo tempo, você tinha alunos que se uniram e criaram o top 10, porque eles eram muito bons em várias áreas. Então, a gente precisava estudar esse contexto, né? Esse contexto do ensino superior. Então, eu não me lembro todos os detalhes dos resultados, mas era muito bacana ver naquela época que a gente não falava de permanência e êxito, a gente não tinha essa discussão sobre evasão, no nível que a gente tem hoje de amadurecimento, claro que ainda precisa amadurecer muito mais, mas a gente não tinha esse amadurecimento, e essa pesquisa foi muito bacana por isso, porque ela deu o start de eu começar a pensar, vamos pensar, é quando você diz assim, que área você vai se dedicar aqui dentro do IFE? Bom, eu vou me dedicar a estudar formação docente. Eu vou me identificar, a pensar nesse acompanhamento, o que faz um aluno pensar em desistir, né? Quais são as problemáticas que estão relacionadas aí, dentro desse universo, né? E, às vezes, são fatores internos, são fatores externos, são fatores que não tem como a gente, enquanto IFE, instituição, estão para além da gente, né? Porque, às vezes, o SISU, ele é uma coisa interessante, ele traz vários estudos. Um deles é, quando você chega numa licenciatura e você pergunta por que você está aqui, os meninos dizem assim, o SISU me colocou aqui. Entendeu? O SISU que coloca ele lá. Então, às vezes, ele não quer fazer uma física, ele não quer fazer uma química, ele está fazendo computação, mas ele estava pensando que ele ia aprender uma coisa e ele vai aprender outra, né? Então, foi ali o pontapé. E foi ótimo trabalhar com o William, porque ele era um menino muito dedicado mesmo. Depois de o William ter sido meu bolsista, aí eu peguei Jailma e a gente foi estudar a questão já das tecnologias para alunos com necessidades educativas, né? E era bem bacana também, porque ela se dedicou a ver todo o processo de construção que uma aluna nossa teve, foi o TCC dela até. É algo ligado a tecnologias assistivas? Isso. Né? Para alunos com necessidades específicas. Para alunos com necessidades específicas. Especificamente, a gente defendia a importância da robótica dentro desse processo. O nosso estudo, ele traz, que é com a Milena, né? Que hoje ela foi minha bolsista na Hacktal, e ela foi minha bolsista, ela foi na época ela não era bolsista, ela era só aluna que participava do grupo que tinha sido criado do PIBID de estudos de robótica, e depois ela veio a ser nossa bolsista da Academia Hacktal. Mas foi interessante ver a evolução de Milena, né? E quando ela parou, teve um tempo que ela não pôde mais ir,
participar do grupo da robótica, os fisioterapeutas, os médicos dela questionavam o que era que ela tinha deixado de fazer que estava impactando, né? E o que ela tinha deixado de fazer era frequentar o nosso grupo de robótica, era participar das nossas atividades. E aí Então, ela a voltou. Milena era bolsista e também era ela própria uma estudante com necessidades específicas. Exato. Que interessante. Exato. E foi um ganho muito grande. Ela evoluiu muito. E a gente, nesse TCC de Jailma, a gente teve que era o projeto de pesquisa que se transformou no TCC dela, né? Porque a computação sempre teve TCC. Dentro dos nossos cursos de licenciatura, computação era o único que iniciou já com a questão do TCC. Então, os nossos alunos sempre fizeram TCC e isso era ótimo. A gente sentia muita dificuldade no começo, porque os alunos ainda sentem, né? Porque os alunos ainda têm uma imaturidade na questão da escrita, mas foi muito valioso os resultados que a gente alcançou, né? Eu tenho alguns artigos publicados em revista em decorrência disso. Esse estudo que a gente fez com Milena, ele tem artigo publicado numa revista em decorrência dele, né? Então, eu entrei nesse universo da pesquisa por aí. E fui para o PIBID, fui coordenadora institucional do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, a convite da professora Leopoldina. Eu assumi o projeto de 2011 e ela ficava no projeto de 2009. Então, a gente teve, no caso o dela, ela ficava especificamente em Petrolina, com Física e Química, e eu fui assumir Salgueiro, Floresta e Petrolina com computação. Uma Então, área territorial bem então, assim, era um curtinha, universo. pequenininha, né? Assim, um arco territorial assim curtinho. A professora Leopoldina, que você está fazendo referência, é a Eu nossa estou me referindo à nossa reitora, reitora, atual né? reitora. Que à época era diretora de ensino do campus Isso. Petrolina e Na também época era diretora de ensino do professora e campus pesquisadora. Petrolina. E foi muito bacana esse estudo desenvolvido no PIBID. Eu não posso dizer como está hoje o trabalho do PIBID, porque eu não tenho acompanhado, porque hoje eu abraço já outra causa, eu chego nela. Mas o PIBID ele foi muito importante na minha vida, ele foi meu estudo da minha dissertação, né? As contribuições da política institucional do PIBID dentro do IFE. Que legal. Do nosso a instituto. gente, professora Daniele, a gente ouviu aqui também a professora Delza, né? Que tem um tema similar ao teu de pesquisa. Eu fico achando ótimo que a gente já está, inclusive, encontrando pessoas da instituição que pesquisam temas próximos e vai havendo um debate aí entre os encontros, os diálogos, né? Fala para a gente um pouquinho a tua perspectiva, mesmo que rapidamente, do PIBID, o que você descobriu sobre ele, porque as pessoas podem voltar lá na professora Delza e ver o que está, comparar um pouco, né, de perspectivas distintas ou que se complementam. Na verdade, assim, eu não conheço bem a pesquisa da Delza, mas um dos objetivos era ver essa questão da política, se o PIBID era uma política pública que os alunos consideravam como uma política. Saber se os alunos compreendiam que era uma política pública que aí falhou. Continua daí. Isso. Se os alunos compreendiam que o PIBID era uma política pública de valorização da profissão docente, perspectiva de melhorar a prática. Porque a gente tem várias resoluções, vários estudos que vão falar da questão da importância, por exemplo, para você situar. Quando eu fiz licenciatura em pedagogia, não existiam as práticas de ensino como a gente tem hoje dentro das licenciaturas. Eu tinha os estágios supervisionados, mas eu não tinha essa prática de ensino. Então, essa prática de ensino, ela é algo, digamos, mais recente, certo? Da mudança das duas últimas legislações. Então, a minha pesquisa, até por eu ter vivenciado uma licenciatura, ela dentro do PIBID, a gente ouvia sempre falar, o PIBID contribui para a formação do aluno, porque ele insere o aluno antes dos estágios supervisionados, isso melhora. Então, isso era um discurso, para mim, que era muito da boca para fora. Eu queria ver, de fato, entender, compreender se, de fato, isso era real, entendeu? Eu lembro que você estava falando, eu estava te perguntando o que foi que você descobriu, né? Você estava querendo testar se de fato era algo para além da boca para fora, né? A nova política, e a gente está nesse ponto, tá? Pronto. Eu acho que aqui a internet vai funcionar melhor. Tá? Na minha varanda. Ótimo. Estão ouvindo bem. Pode continuar, Dani. Aí você estava contando para a gente o que você descobriu, né? Falando que o interesse era saber se era algo consistente, de fato, né? Ou era só
algo da boca para fora, ou se era uma política que fazia sentido, de fato, para os alunos, estava, de fato, mudando alguma coisa na formação de novos Isso. professores. Então, o que aconteceu? Na verdade, o PIBID ele não impede que o aluno evade. Ele não vai impedir a evasão. Ele vai proporcionar, por exemplo, que aquele aluno que muitas vezes ele não tem condição de ir, ele vai, entendeu? Ele vai poder ir, ele vai ter uma ampliação de oportunidades, mas se aquele aluno está decidido a sair do curso, né, por outro, ele vai sair. Não tem jeito, entendeu? E tem muitas outras coisas também que a minha pesquisa traz assim, um reconhecimento dos alunos com relação à importância do projeto, do programa, né, do programa PIBID. Ele traz a importância da gente reforçar. Na época, por exemplo, eu estudava muito essa questão do ensino, o ato de ensinar, né? Então, algo que eu trago para a minha prática hoje, eu trago muitos dos autores que me enriqueceram dentro do mestrado, que eu notava que os alunos desconheciam totalmente. Fala um pouco, né, deles para a gente. Quem são autores, esses por autores? exemplo, como Tardif, como Galtieri, entendeu? Que vão trazer a questão dos saberes docentes, e os alunos não tinham esse conhecimento, entendeu? A importância dessa vivência a vivência que a gente traz fora do ambiente de ensino, né? Aquilo que a gente é no dia a dia. Quem é a Daniele, né? Quem é o Jean, quem é o Erlon? Então, essa experiência de vida que a gente tem, digamos assim. Então, eles fazem muito essa conexão da gente perceber que o aluno ele é alguém fora dali, do profissional, está em processo de formação, e aí vão trabalhar todos esses saberes, a importância de se ampliar, por exemplo, o espaço de cultura, de entretenimento que esse aluno vai ter, e o impacto que isso tem na formação dele, né? Então, isso foi algo que ficou bem marcado dentro da minha pesquisa do PIBID. E o engraçado é que, como eu era coordenadora institucional, chegou um momento que aí eu estava como coordenadora institucional, depois fui ser coordenadora de área de computação no edital novo, porque não podia ser coordenadora institucional e não ter mestrado, né? E aí eu optei, fui ser coordenadora de área de computação com a professora Josi, e menina Débora assumiu como coordenadora institucional. Então, quando eu estava lá, né, já na parte da escrita final da dissertação, aí eu fui pedir para sair, né, porque, querendo ou não, eu tinha muita paixão pelo projeto. Ele foi muito marcante dentro da minha vida em vários motivos, vários. E aí eu preferi sair, e foi legal ter saído, porque me fez sair um pouco dali e avaliar de uma forma bem neutra, né? Bem neutra, e foi bem bacana. Que foi um momento ali dentro desse projeto que eu comecei a estudar a questão da evasão dos cursos, porque dentro da minha dissertação eu trago a evasão até aquele momento todo de física, de química, a quantidade de alunos que tinham ingressados, a quantidade de alunos que concluíram, o tempo que os alunos demoravam para se formar, tudo isso eu coloquei dentro da minha dissertação, né? Que foi algo que a banca ficou impressionada, que a evasão era muito alta. Muito alta. A formação de professor produz evasão, né? Porque a condição de trabalho do professor é complexa, não é fácil, não é simples para todo mundo. É isso? Posso dizer isso a partir da tua pesquisa? Ou o que você acha que faz haver evasão? Na Nas questão da formação licenciaturas? do professor ser complexa? Sim. Eu acredito que, na verdade, para mim, assim, toda profissão tem a sua complexidade, né? Acho que vai muito do perfil de cada um, como cada um vai encarar, né? Os seus desafios. Eu sou meu papá toda obra, então, assim, eu não acho... Eu não tinha época que eu disse, meu Deus, como é que eu dei conta de todas essas coisas? Mas dava, então... Na época você estava fazendo muita coisa. Essa época você já tinha sido coordenadora, diretora de ensino? Ou no Quando eu terminei o campus? mestrado, foi que eu fui chamada para ser diretora de ensino, né? Eu Depois, né? terminei o Depois. mestrado e aí fui chamada. Eu terminei o mestrado em ensino e fui chamada para ser diretora de ensino, né? Certo, joia. Então, É antes de um chegar nesse desafio ponto, imenso, imenso ser diretor. antes de chegar nesse ponto, eu queria ainda, sobre o teu mestrado, fazer uma pergunta sobre um dos achados que você está falando aí que teve nele, que é o achado de que o PIBID, participar do PIBID, não necessariamente garante permanência. Porque, para quem está assistindo a gente e talvez não saiba o que se trata o PIBID, é um programa especial, não é? Onde o estudante recebe bolsa, e parte das hipóteses assim mais intuitivas que a sociedade tem
para explicar por que pessoas que estão em licenciaturas desistem, é porque elas têm que trabalhar bastante durante o dia, né, chegam muito cansadas à noite. Não é isso, é meio intuitivo isso. E você descobre uma coisa diferente, né? Explica para a gente esse negócio aí, porque eu fiquei curiosíssimo quando eu vi. É porque, assim, o PIBID, ele coloca o aluno, na época, né, o aluno podia entrar até no segundo, terceiro semestre. Então, alguns viam que não tinham essa identificação, entendeu? É claro que a gente tem, dentro do PIBID, o que eu estou trazendo assim, na concepção dos próprios alunos PIBIDianos, entendeu? Joia. Então, não é... Os próprios alunos PIBIDianos, até porque eles conversavam, né? Eles são amigos, eles conversam com os colegas que evadem do curso. E muitas vezes não eram alguns desses, eram fatores, assim, por exemplo, a reprovação em uma disciplina, várias vezes reprovando, entendeu? E que não conseguiam seguir, o curso não tinha um fluxo. Então, tem muita coisa dentro. Às vezes eram questões muito pessoais mesmo, porque por mais que diz assim, na época eu não sei qual era o valor exato que eles ganhavam, mas 400, 500 reais, digamos assim. Então, assim, entre ter um emprego com carteira assinada e ganhar 400 reais, eles vão, entendeu? E aí alguns não conseguiam conciliar, porque assim, o PIBID não empatava que você trabalhasse, você podia ser trabalhador, entende? Agora, sem sombra de dúvidas, a pesquisa, os resultados, ela disse que quem participa do programa tem sim um diferencial de formação, tem sim uma melhor segurança no ambiente da sala de aula, se considera mais preparado, conhece mais de questão de ludicidade, de diversidades de atividades que são trabalhadas, assim, a quantidade de coisas diferentes que eles foram inseridos dentro da escola, porque eles não são inseridos imediatamente, ele chega, porque no estágio ele observa assim, 2, 3 aulas, ele já vai sentar e montar uma aula e nada. No PIBID, não. Então, ele tinha tempo para conhecer aquela turma, ele tinha tempo para amadurecer, ele mostrava para o supervisor lá da escola, ele mostrava para o coordenador. O que Nova trazia muito, que o PIBID proporcionava, que aqui os professores das universidades, os professores das instituições de ensino superior, saíssem dos seus mundinhos e fossem para o ambiente da escola. Porque é muito comum a gente ficar dentro da universidade querendo ditar as coisas para os professores das escolas de educação básica, sendo que a gente não vivencia aquela realidade. Então, eu acho que... E os alunos, o que eles mais apontavam, por exemplo, de ganho, era isso, que o PIBID fazia essa ligação entre a universidade, entre as escolas, mesmo que aqui, mesmo que em Oricuri ou em Salgueiro, os coordenadores acabassem não indo tanto visitá-los nas escolas, mas, por exemplo, em Oricuri, em Salgueiro, em Floresta, eles trabalhavam assim, uma diversidade impressionante. Eu nunca me esqueci de Newton ensinando física a partir do teatro, entendeu? O Henrique ensinava química, fazia várias Olimpíadas dentro das escolas e movimentava todas aquelas escolas ali de Floresta. Então, ele era um programa que ele unia muito os professores para tentar pensar em práticas diferentes. Para tentar pensar em práticas que trabalhassem com os alunos da educação básica, aquela vontade de ir lá, de assistir às aulas. Era muito bacana. A satisfação do aluno pibidiano era impressionante, como eles adoravam, entendeu? Por isso eu disse, eu não sei como está hoje, não posso Sim. avaliar, mas na época, com certeza, todos eles consideravam um programa de excelência, mesmo que eles não dissessem assim, eu não deixei, os meus colegas evadiram, ou não, se eles fossem, eles não evadiriam. Não. Você Eles falando, consideravam ele bom por outro. Daniele, fica evidente a tua empolgação com a dimensão metodológica do ensino, né? E lúdica, metodológica do ensino. Você foi para o doutorado para pesquisar basicamente isso, né? Fundamentalmente essa dimensão do ato de ensinar. Na verdade, não. Não? Explica aí, porque quando a gente olha o teu título e está te ouvindo aqui, fica parecendo que você está em busca disso, né? Como é que a gente faz o ensino? Mas, na verdade, não foi, aí. não. Quando eu assumi a direção de ensino, em 2016, paralelamente, o professor Fábio Cristiano me chamou para trabalhar com ele num grande projeto que era um desafio. O professor Fábio é o professor Cristiano. Também no curso de licenciatura em computação. De licenciatura em computação, né? Isso. Joia. E aí, Fábio, ele estava terminando, tinha acabado de terminar o mestrado dele, tinha sido aprovado, tinha conseguido um projeto, a aprovação de um projeto que ia trabalhar com a questão de preparar as crianças
para a Olimpíada de Informática. E também um projeto só com professores para trabalhar a questão das tecnologias. E foi aí que ele me chamou pela minha experiência com o PIBID, por ter vivenciado as escolas, visitar, conhecer, fazer toda essa interlocução. Então, ele me convidou. Então, eu tentava mediar aí a direção de ensino e os projetos. E não me arrependo de ter abraçado a causa. Então, eu não vou entrar muito na esfera dos desafios da direção de ensino, eu vou tentar trazer a questão muito mais da pesquisa, né? Que eu acho que é muito mais o que está proposto aqui. Então, eu fui trabalhar com o Fábio a questão com crianças, com a questão da informática para a criança, para desenvolver a questão do pensamento computacional. Entendeu? A questão da abstração, a questão da lógica, dentre outras competências que estão relacionadas dentro da computação, desse desenvolvimento do pensamento computacional. Então, apesar de eu ser lotada em computação, não é a minha área computação. Então, eu tive que estudar algumas coisas, e daí eu tive que aprender, né? Quando o projeto, a gente começou com 50, 100, foi aumentando, chegou numa dimensão que a gente tinha 600 alunos, a gente tinha mais alunos que determinados campos do IFE. Só no campus Petrolina? Quando a gente... Não, aí, nessa época a gente já tinha Salgueiro e Floresta, 600 alunos. Mas, às vezes, teve ano que teve muito. A gente atendeu mais de 3.000 crianças. Então, eram muitos alunos ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, a gente deu muitos alunos. Muito aluno. A gente teve aí o apoio... Na época, não era um ministro muito bom, né? Mas o ministro da Educação muito bom, mas Leopoldina, o pessoal da gestão aí levou o projeto e foi aprovado, e a gente recebeu um apoio financeiro, né, para poder expandir o projeto para esses outros campos, e aí a gente conseguiu atender uma quantidade significativa de crianças e equipar, né? E daí surge o teu tema de doutorado. Pronto, aí daí, o que acontece? Daí, eu tinha uma situação que, pessoal, eu não podia fazer doutorado fora, eu teria que fazer aqui, na região. Você tinha feito seu doutorado, ou seu mestrado fora? Fiz o mestrado fora. O meu mestrado Onde foi que você fez o mestrado? Meu mestrado foi no Rio Grande do Sul. Eu fazia nas férias, em julho. Janeiro, julho, eu passava as férias no Sul. E aí, ao longo dos outros meses, eu tinha atividades, aulas, coisas para fazer no ambiente. Mas eu fazia... O intensivão das aulas era janeiro e julho. Eu passava fora, eu ficava no Rio Grande do Sul. Olha, aí continua, você estava explicando o teu doutorado. Não, então, assim, diante dessa dimensão, aí eu e Fábio ali procurando, porque Fábio se tornou um parceirão, e aí a gente procurando, vamos fazer doutorado aonde? Vamos fazer doutorado aonde? Porque ele também não podia viajar. E aí a gente viu o edital da Univasf, né? Meu marido falou, e eu compartilhei com o Fábio, e aí a gente foi escrever um projeto, e o nosso projeto era uma continuidade do que a gente fazia dentro da Hacktal. Ele ia trabalhar uma vertente, eu ia trabalhar outra, mas basicamente a gente ia trabalhar com as metodologias que a gente trabalha, que é Game Lane, que é a questão do storytelling, que é a gamificação, entre outras metodologias ativas que a gente aplica. Gente, viu? Porque você não vai chegar com umas palavras em inglês dessa daí, a gente vai entender de forma... Não, eu não vou conseguir chegar na minha tese nunca. Vai chegar... Deixa em outro dia para contar toda a Hacktal, que só a Hacktal é uma pesquisa única. Quando a gente chega no 8º diálogo como esse, a gente não tem como não ficar fazendo comparação com o que a gente está ouvindo, né? E tem coisas que vão se repetindo, essa coisa da dificuldade que eu estou assim, tentando dar sentido a isso, como os desafios da interiorização, da educação superior, da pós-graduação, né? O que faz com que a gente literalmente troque o carro troca o pneu do carro com o carro andando, né? Isso da gente, como trabalhador dos institutos federais, das universidades, da interiorização, temos que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e pesquisas, dando aula, às vezes, né? Assumindo gestão, e a vida rodando, e assumindo um projeto como o Hacktown, com 600 alunos, né, em 3 municípios diferentes. Tal. É um desafio grandioso. Mas explica para a gente mais um pouco o que é o Hacktown, o que são essas metodologias que estão dentro, o que é a Academia Hacktown, e como é que isso tornou objeto da tua pesquisa.
A Academia Ractal é um projeto de extensão, mas a gente não é só extensão, a gente é extensão, a gente é pesquisa, a gente é ensino e é inovação. A gente trabalha com todos esses 4 eixos aí, essa indissociabilidade. Eu acredito muito que, dentro do IFE, hoje, eu considero a Ractal um dos projetos que tem isso muito forte dentro dele, essa indissociabilidade desses 4 eixos que a gente tem aí. Então, a Ractal trabalha programação, jogos e robóticas para criança de 7 aos 17 anos. São cursos gratuitos que a gente oferece pelo IFE, onde a gente abre edital anualmente, ou às vezes 2 vezes no ano, porque a gente tinha turmas para criança com 80 horas cada curso, e outros que passaram, que eram rápidos, que eram como se fosse curso de férias, certo? Que eram 21 horas, mais ou menos. Qual é o objeto desses cursos? O que vocês querem ensinar? Esses cursos trabalham com a questão da inclusão digital dessas crianças numa proposta diferenciada, onde ela vai trabalhar com a ludicidade e vai estimular o pensamento computacional a partir dessa ludicidade. Para isso, a gente usa várias estratégias metodológicas, estratégias e metodologias ativas, digamos assim, em que ela coloca o aluno como protagonista desse processo. Né? O aluno ele é um protagonista na ideia que a gente quer trabalhar, quer estimular o aluno, ele não vai sair da Ractal sabendo tudo de programação, não vai. A gente vai lá e planta a sementinha de quê? A sementinha para ele conhecer o que é o Lego, a programação baseada em Lego, que é uma programação baseada em bloco. A gente planta a sementinha do Arduino, que já é um tipo de programação mais livre, onde eu não sei todos os detalhes dos nomezinhos de computação, não, mas a ideia é fazer com que a criança, por exemplo, tenha um eixo muito forte, que é trabalhar a computação sem uso do computador. Né? Trabalhar essa questão dos conceitos computacionais sem uso do computador, onde ele envolve muito essa questão da ludicidade. Né? São algumas das propostas que a gente tem, né? Eu estou aqui te ouvindo e olhando a tua tese, né? Que é, inclusive, uma tese bonita, eu acho que vale a pena para o pessoal procurá-la. Está disponível, né? Obviamente, nos bancos de tese da Univasf. A dimensão de inovação educacional seria essa de uma opção por metodologias ativas e por esse tipo de técnica, ludicidade, instrumento de ludicidade. É isso ou não? Olha, inovar dentro da educação, ela é muito além do que a gente concebe de uso tecnológico. A inovação da educação, ela pode acontecer quando você, por exemplo, você tem uma determinada prática dentro da sua sala de aula. E aí, de repente, você vai lá e muda. Você inclui um método que você nunca usava. Entendeu? Então, você trouxe uma inovação para o teu espaço. Isso é o experimento que você está dizendo, que você faz referência no título da tese? Na verdade, assim, É porque a minha tese é muita coisa de eu falar dela. Porque eu fiz muita coisa nessa tese, muita coisa nela, muita. Então, voltando lá, porque aí quando eu cheguei para fazer o doutorado, que eu passei lá num doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, quando eu chego dentro desse momento, que a gente começa a ver as disciplinas. Então, aquele projeto inicial que eu tinha escrito, baseado e pensado na Academia Ractal, e que a gente vem com uma pandemia no meio, ele não conseguiria se aplicar. E aí, quando eu estava lá estudando, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei em 2011, numa formação que uma colega do IFE me convidou para fazer, porque como eu era nova, né, assim, apesar de morar em Petrolina desde 2007, eu era nova no sentido de conhecer a questão da cultura, de conhecer um pouco as raízes da região semiárida. E aí foi uma coisa que ficou muito litorânea, né? Eu sou totalmente litorânea, né? Eu sou de Fortaleza, família toda fortalezense, toda praieira. Falando em família, sua mãe está aqui acompanhando, viu? Não é para lhe deixar. Sua mãe, que eu sei que também é educadora. Entraram algumas pessoas aqui. Não, a minha mãe, eu vou escrever um artigo com ela, está prometido aí, com ela e com a equipe da escola dela, que eles fazem um trabalho lindo lá na escola, que é do lado do lixão. Maravilha. Fica o convite já. Eu acho que interessa para os nossos diálogos, né? Para o grupo de pesquisa e a finalidade. A gente está com um calendário até o final do ano já bem fechado sobre isso, das pesquisas do IF pelo próprio IF, mas a gente quer dar continuidade ano que vem.
comigo ou com outra pessoa aqui da Isso eu vou pesquisa, deixar para outro, porque é ouvindo. um trabalho muito lindo que eles fazem Pois lá. é, fiquei curiosíssimo. Aqui está todo mundo curtindo Marcante aí. no chat. Dona Luzia está convidada já. Bom, mas Siga, aí deixa Dani. eu voltar. Então, o que aconteceu? Quando, por causa da pandemia e tudo, e lá, essa colega me chamou para assistir uma formação, que foi em Juazeiro, e aí ficou muito marcado para mim quando um professor do IRPA, que estava dando a formação, ele perguntou para todas as pessoas que estavam lá se elas eram moradoras da região semiárida. E as pessoas disseram que não eram moradoras, e eram professoras, né? Eram professoras que estavam sendo formadas. E aí o IRPA tem um trabalho muito bonito, para quem conhece, né? Que ele tenta muito essa questão da valorização da cultura, da educação, tudo a partir dentro da realidade, do contexto do semiárido. E é assim, muito legal o trabalho que eles desenvolvem. E já tem vários estudos, né? A Bahia tem muito estudo, Campina Grande tem muito estudo sobre a importância da contextualização no semiárido. Então, eu cheguei para o meu orientador, que é um físico, né? É engenheiro, quer dizer, engenheiro elétrico, que tem doutorado em física. Ou é o contrário, não sei. Mas é o professor Elinando, para quem conhece, né? Que é um professor da Univasf, muito conceituado aí na questão das pesquisas. Então, o professor Elinando, como ele é dessa área, ele dá aula no mestrado em física e trabalha com isso, ele foi e me perguntou, né, se... Ele me perguntou já se a gente seria melhor mudar o projeto. E aí, quando eu contei essas coisas todas, porque quando você está no doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, todas as pessoas assim, vai estudar só agroecologia. E, na verdade, o meu foco sempre foi a questão, o que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento do território? E aí, vários autores vão falar, que aqui eu não vou me recordar o nome, porque depois do Covid eu sou péssima com alguns nomes. E aí, vários autores vão falar que dentro de você pensar na perspectiva de um desenvolvimento de território, você passa por você pensar, refletir sobre a educação. Qual é essa educação que a gente está fornecendo, né, para as pessoas dessa região? Então, foi aí que ele falou, vamos pensar sobre a questão do ensino de ciências, até porque o professor Elinando, não sei se sabem, ele agora é membro da Academia de Ciências do Recife, né, de Pernambuco. E aí ele queria muito intensificar os estudos nessa área. E eu sou professora de Química e Física, né? Eu trabalho com os alunos na didática, trabalho com prática. Apesar de eu estar mais em computação hoje do que lá, e tem uma relação assim, muito boa com o pessoal, eu disse assim, não, vamos lá, vamos fazer. E foi daí que surgiu a ideia de pesquisar sobre essa questão. Então, metodologicamente, eu separei a minha tese em um momento onde eu ia sentar para assistir às aulas dos professores e ver se, de fato, os nossos colegas professores trabalhavam com essa questão da contextualização voltada para a realidade do semiárido. E aí eu fui estudar, fui assistir essas aulas todas na pandemia. O meu projeto ele é submetido ao comitê de ética, então assim, eu não vou citar o nome de nenhum colega, de nenhuma das áreas, mas eu tive dentro da minha pesquisa professores de química, de física, de biologia, que se disponibilizaram a deixar eu assistir às aulas deles para verificar se tinha a questão da contextualização para o semiárido a partir da perspectiva de determinados autores. Né? Joia. E tu vai falar para a gente desses autores, porque muito interesse também desses encontros é a gente saber se inspirar, né? Tem estudantes de ProfEPT, de outros mestrados e doutorados aqui da região que estão acompanhando e querendo ouvir o nome das metodologias, dos Olha, autores, os nomes mais famosos que a gente tem dentro da região, né? Eu também não poderia deixar de trazer o que a gente tem da região que estuda, né? A gente vai ter aí o Pisol, a gente vai ter o Edmerson, tem uma outra moça que eu não estou aqui me lembrando do nome dela, mas tem, acho que é Silva. Tem muitos autores que são da região, mas eu não trouxe a perspectiva só... Uma coisa que eu quis fazer na tese foi também trazer assim, o que é que se entende sobre contextualização, não só aqui, né? O que é que a gente entende sobre contextualização fora da região do semiárido? Porque isso do semiárido é fato que a gente tem umas particularidades, uns detalhes que a gente tem que considerar dentro desse processo. E assim, algo, por exemplo, que foi muito interessante. Eu assisti uma aula,
eu não posso citar nome, mas posso citar o contexto, né? Então, eu assisti uma aula, por exemplo, que quando o professor estava explicando meteorologia, né? A questão da temperatura, essa parte toda, ele trouxe os exemplos de São Paulo para explicar, certo? Não é que trazer o exemplo de São Paulo, ele não possa ser usado em sala de aula. Pode. Mas não custava nada também ao professor trazer a importância da questão do clima da nossa região, né? Do que acontece por trás aí, todo esse estudo. Então, mas você viu só uma aula. Gente, eu assisti quase 10 encontros de cada professor. De quantos professores? 10 de quantos, assim, para a gente ter uma média Olha, de quantas aulas? foram... Se fosse 10 aulas ao todo, já era muita coisa para, né, numa pesquisa. Não, cada Imagina professor, eu cada assisti professor. 10 encontros de cada professor. Cada professor eram mais ou menos, foram uns 6 às 7 professores, mais ou menos isso. Muita coisa, né? Muita coisa. Cada aula dessa com qual tempo, mais em média? Assim, uma aula? Cada encontro tinha 1h30, mais ou menos, né? Caso da pandemia, eu assisti todas as aulas, eu fiz anotação de todas as aulas relacionadas com a questão, desde que não era o foco da minha pesquisa, não é o foco, tanto que eu não publiquei nada relacionado a isso, mas acaba que você assiste, né? A questão do relacionamento do professor com o aluno, eles tinham... E o pior, assim, querendo ou não, eu trago isso na minha tese, a gente teve a questão da pandemia dentro da tese, né? Desse momento de assistir às aulas dos colegas, e isso foi considerado também dentro do estudo. A gente leva em consideração que os professores também estavam vivendo um momento de pandemia, não era só os alunos, né? E aí eu assisti todas essas aulas. Depois, quando a gente assiste todas essas aulas, e aí a gente vê a importância de se trabalhar com a questão da contextualização, não só a contextualização voltada para o seminário, mas a contextualização como um todo, a importância de você pensar em contextualizar para que o aluno aprenda, que isso aí mundialmente, que aí por mais que a gente não goste assim de trazer essas coisas de ONU, de OCDE, mas quando eles param para trazer alguns conceitos, eles sempre valorizam a importância de trazer o contexto em que o aluno está inserido para ensinar os conteúdos. E aí, índice, todas essas coisas eu fui estudar para trazer dentro da tese. E aí a ideia da inovação, ela vem nessa perspectiva, da importância de você inovar. Agora, veja, uma das coisas que mais me marcam é que eu até um dia estava conversando com uma colega aí, é que a gente chega, a nossa boca é assim, inovação, temos que inovar, temos que inovar. Quando a gente fica dizendo para o professor que ele tem que inovar, a gente está querendo impor algo ao professor. Quando a gente quer impor isso ao professor, ele vai deixar de ser inovação. Porque quando você vai estudar lá a essência dos conceitos relacionados a todos, como é que eu posso dizer? Uma legislação, por exemplo. Por que a BNCC ela não conseguiu totalmente ser aplicada em vários motivos? Mas um desses é por causa da imposição. Ela é algo imposto. Ela não foi algo que o professor sentou, analisou o contexto da turma dele, identificou uma deficiência e, a partir disso, ele disse assim, não, eu vou melhorar aqui, eu vou mudar aqui essa prática, para, a partir dessa mudança, eu trabalhar com os meus alunos. Entendeu? Essa mudança, ela partiu do professor. Ela veio de dentro para fora. O professor identificou a necessidade, ele analisou os alunos e, a partir disso, ele criou. Já uma legislação, muitas vezes, ela é imposta, ela vem de cima para baixo, entendeu? Então, quando a gente está, um gestor, ele está, vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar, indiretamente, mesmo sem ele querer, eles falam exatamente, eu estava tentando lembrar o nome, eles falam exatamente disso, que a partir do momento que ele é imposto, você está colocando, ele deixa de ser uma inovação educacional. Veja, estou falando de inovação educacional. É diferente de inovação tecnológica, por exemplo, entendeu? São conceitos diferentes. Entende? Então, tem que ter principalmente na educação, quando a gente está trabalhando com a educação com sala de aula, o cuidado que a gente tem que ter com essa questão da inovação educacional. É muito melhor você assim, vamos pensar em metodologias, como está aí a metodologia ativa, como se a gente nunca fizesse metodologia ativa, né? Mas vamos pensar em metodologias e tudo. Aproveitar você aqui, falando de metodologia ativa, qual é o outro da metodologia ativa? É a metodologia inativa? Assim, já que você deu aqui uma esclarecida sobre inovação educacional,
Fala um pouquinho para a gente o que é metodologia ativa para a tua tese e qual é a relação disso com os experimentos contextualizados com a região semiárida. Eu fiquei pensando, será que Dani estava buscando ver se havia experimentos contextualizados ou assistindo às aulas dos colegas, ela sugeriu ao final alguns experimentos contextualizados para o ensino de ciências, né? E isso conforma a inovação educacional. Eu não sugeri, não. Não, né? Você estava mais de constatação mesmo. Explica para a gente os Não, resultados da tua tese, assim, da tua pesquisa. Ó, eu vou explicar um pouco a questão do método, porque aí você vai entender que quando eu vou lá e identifico, né, constato que de fato precisava, que eles não tinham, por exemplo, eles não sabem o que é uma educação contextualizada para o semiárido. Então, eu não posso exigir daquele professor que ele vá me chegar. Eu fiz entrevista com todos os professores, eu assisti às aulas desses professores e eu entrevistei todos esses professores. E eles não conheciam o que era educação contextualizada para o semiárido, muitos deles não tinham nunca nem ouvido falar. A gente teve uma professora que tinha ouvido falar, a gente teve outro professor que supôs, né? E ele, na suposição dele, ele muito assertivo, mas ele supôs. Mas essa concepção, por exemplo, que a educação contextualizada para o semiárido traz, de romper essas barreiras do preconceito com a região, né? De você que foi imposto ao longo da história do Nordeste, né, da construção do nosso Brasil, que foi imposto pela colonização, e até hoje os estudos dizem que a gente continua sendo colonizado. Então, isso eles não tinham conhecimento, eles desconheciam totalmente. Então, eu não tinha como exigir de um professor um conhecimento que ele não tinha. E também, ao mesmo tempo, como eu trago a questão da inovação, que era algo que o meu orientador queria muito, eu não poderia impor. Quando eu começar a estudar, eu vejo que eu não posso impor. Então, o que eu vou assim? Bom, eu trabalho com formação docente. Eu preparo os alunos para serem futuros professores. Então, eu cheguei e disse assim, gente, se a gente oferecer uma disciplina, porque não, até assim, eu não tinha um tempo hábil para formar também esses professores. Então, eu tinha que pensar numa coisa que, até para casar os horários de todos eles com o meu. Eu estava disponível 24 horas, que eu estava liberada, mas os professores não. Então, para fazer um movimento com os professores, eu não ia conseguir. E o teu programa pede não só um O prazo, o resultado, tempo, eu tinha que qualificar, tinham várias e coisas pede que um tinham que ser produto também executadas. educacional, né? Ao final, O meu né? doutorado, ele exige um produto, certo? Ele exige um produto, porque ele é um doutorado profissional, então tem que ter um produto. E o produto da minha tese é esses experimentos, que na verdade não é só os experimentos, tem muita coisa. Acabou que ficou muita coisa. Então, o que aconteceu? Quando eu entrevistei os professores e tudo isso, aí eu disse, lembra que eu fui lá do PIBIT, que eu trabalhei com aluno, na Raquital eu trabalho com aluno, eu pego um aluno do médio, pego um aluno do superior e a gente vai trabalhando com esse aluno, amadurecendo o conceito, tudo. Então, eu usei a mesma estratégia que eu usava no PIBIT, porque no PIBID, a gente não faz um curso de 40, 50 horas, 60 horas com um professor que está em sala de aula. A gente insere um aluno, um licenciando dentro da sala de aula, que esse licenciando, em contato com esse professor, os dois aprendem juntos, entendeu? E aí a minha dimensão de alcance ia ser muito maior, porque eu não ia formar só os 6 professores, 8 lá que eu tinha entrevistado. Eu ia formar uma turma inteira de licenciandos que seriam sementinhas em várias outras instituições, para além do meu espaço, né? Perfeito, perfeito. Foi nessa perspectiva que a gente pensou. Então, eu fui lá e disse assim, então, eu vou levar para os colegiados a proposta da criação de uma disciplina que trabalha o ensino de ciência contextualizado para o semiárido. E aí eu levei, e a coordenação inteira, todas as coordenações aceitaram, né? Computação aceitou, química aceitou, física aceitou. E aí a gente ofereceu essa disciplina como uma disciplina optativa, foi validada em todos os colegiados, a gente ofereceu como uma disciplina optativa, e eu fui ministrar essa disciplina lá em parceria com um dos professores que tinha sido objeto de estudo dessa etapa inicial da minha pesquisa. E a gente foi lá fazer isso. Aí eu fui ministrar a disciplina, e aí era interessante, porque o professor que dividia a disciplina comigo, ele disse assim, ao mesmo tempo que ele estava ali trabalhando, que a gente na disciplina, a gente trabalha assim, o que é ensino, o que é ciências, né? O que é que diz a BNCC, porque uma coisa que eu não posso me
como é que eu não posso omitir, eu tenho que trabalhar com a BNCC, porque eu estou formando alunos que vão entrar dentro das escolas e vai ser exigido uma BNCC, então eu trabalho com ele. A BNCC, trabalha a questão do que é experimento, que tipo de experimento, então tudo isso foi trabalhado dentro da disciplina com esses alunos que, infelizmente, nesse momento, só se matricularam alunos de Química. Mas foi, ó, assim, para a construção dos experimentos, só saíram experimentos mais, e nem saíram só experimentos mais voltados para a Química, né? Teve um experimento que saiu muito na vibe também da biologia, que mostrou todo o processo digestivo. Legal, então esses experimentos que o teu título faz referência foram construídos nessas aulas laboratório, que foi onde você fez enfim, o teu campo empírico, então é enorme, né? Além de você assistir às aulas, fazer entrevista, você tem material para eu fiz um análise aí durante anos daqui ainda, né? Eu fiz a disciplina, né? Aí dei as aulas das disciplinas, e aí, como avaliação da disciplina, os alunos tinham que criar, né? Pensar nesse experimento. Deixa eu ler aqui alguns comentários que a gente está, infelizmente, Dani, caminhando para o momento final, fazer aqui menção aos colegas que chegaram depois aqui no nosso estúdio virtual, né? Luzinete está por aqui, Marcos Uchoa, Francisca Luzia, que é sua mãe, professor Jean Carlos, Alencar, a estudante Carol, que vem acompanhando, Carol Freire, que vem acompanhando esses nossos ciclos de diálogo, o professor Pedro Noronha, do campus Petrolina Zona Rural, o professor Herbes Sintra, também de lá, o Wellington Santos, Ricardo Bittencourt, que eu não sei se você sabe quem ele é, né? Mandou aqui um abração para ti, mandou beijinhos e corações. E uma das alunas do ProfEPT, da turma que começa agora, né, desse semestre no ProfEPT, de Salgueiro, a Lúcia Santos, está no Facebook fazendo comentário de que esse o debate que você traz é muito importante e que é uma necessidade enorme desse debate sobre contextualização com foco no semiárido, e percebe que há uns 18 anos atrás tinha essa preocupação nos municípios aqui da região, aqui ao nosso redor, e que já foi muito mais discutido do que hoje, que infelizmente ela não percebe a mesma preocupação, né? Quem sabe o teu trabalho, o teu retorno à atividade pode trazer de novo, que eu também, quando eu cheguei aqui para morar em 2010, né, um pouco depois de você, e eu acompanhei também um momento em que, inclusive, há um programa hoje na UNEB, né, de pós-graduação que tem esse foco de contextualização. Não sei se tem muitos trabalhos na área de ciências, né? Vejo que há trabalhos preocupados com outras dimensões, mas na área de ciências, tecnologia, educação profissional, talvez o teu trabalho seja uma convocação, né? Uma convocação institucional para a gente que está pensando como Instituto Federal, como ser um instituto ainda mais localizado, né, no sertão pernambucano, ser um instituto a serviço da educação escolar, né, que é preciso que os municípios ofertem, o Estado oferte, com essa qualidade regionalizada, né? Pessoal, te parabenizando aqui pela excelência do trabalho, né, pela pesquisa. A sensação, Dani, é que você terá que voltar, né? Certamente nós teremos você de volta aqui para continuar explicando para a gente muita coisa, porque como você faz muita coisa, a gente passou metade do tempo te ouvindo dizer o que você fez antes dessa tese. Eu faço muita coisa. E é uma tese recente, né? Você defendeu há pouco tempo, ainda está curtindo aí o pós. Na verdade, assim, eu defendi dia 20 de abril e eu entreguei a versão final dia 24, né? Porque eu sou assim, eu defendo, já quero me livrar, faço tudo que manda, eu resolvo e já... Então, dia 24 eu entreguei e pronto. Dani, vamos para os últimos momentos, últimas palavras tuas, né? Você está acompanhando aí a parabenização, não vou... Na verdade, eu nem abri o chat, não. Não, meu chat está aqui, então nem abre não, que é para não dispersar. Se você tivesse hoje que mandar um recado assim, para a comunidade das instituições de ensino da região, não só para o IF Sertão, né, mas Univasf, UPE, UNEB, FACAP, as instituições privadas que estão por aqui, todo mundo que trabalha com formação de professor na região, tendo feito essa trajetória de pesquisa que você fez, o que teria para sugerir em termos de gestão institucional, gestão pedagógica, curricular, para esse pessoal? Olha, segunda-feira teve a palestra do professor Elinando, e no Encontro Pedagógico do Campus Petrolina. Na palestra do professor Elinando,
ele falou algo que é o que eu faço, que é o que Fábio faz, que é o que a Josi está fazendo com a gente, que é a equipe que eu atuo dentro do IFE, né? Dentro da Academia Ractal. A gente pesquisa na área do ensino. O nosso objeto de estudo está muito dentro do ensino, de pensar na nossa prática, de avaliar aquela prática. Então, eu faço muito o que eu vi lá nos estudos de Chon, eu faço muito o que eu vi nos estudos de Tadif, de Galtieri, de parar, de pensar, de repensar nessa minha prática. Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito, por mais que eu faça milhares de coisas, mas eu ainda me acho muito imatura em algumas coisas, com relação ao ensino, a questão de você parar, poxa, o que foi que deu errado aqui, que eu posso tentar fazer para melhorar. Então, eu acho que a gente tem que encarar que a sala de aula, ela também é um laboratório de pesquisa. E a gente, dentro do IFE, a gente trabalha com licenciatura, né? A gente trabalha formando os alunos que vão estar na sala de aula. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada aluno que a gente forma, ele vai atuar numa escola e vai pegar, às vezes, 300, 400, 500 alunos. Então, essa preocupação com o tipo de aluno que a gente está formando, ela não tem que ser uma preocupação conteudista, porque muita gente se preocupa só com conteúdo. O conteúdo que está lá nos parâmetros da BNCC, porque o meu conteúdo A é mais importante do que o de B, do que o de C, do que o de D, e na verdade não é. Na verdade, o mais importante é qual é o exemplo que a gente está dando para esse aluno, que tipo de professor esse aluno vai ser. Porque quando esse nosso aluno que hoje está lá, que a gente reprova por 2 décimos, e prende esse menino o semestre inteiro, ele reprova lá e vai repetir o semestre inteiro de novo, é um aluno que reproduz essa prática. Por que você está dizendo isso, Daniele? Porque eu entrevisto os alunos. Eu entrevistei todos os pibidianos, eu entrevistei e apliquei questionário na época do PIBID com todos os pibidianos de Química e Física. Eu apliquei questionário e entrevistei os que estavam atuando. E na minha tese, eu fiz a mesma coisa. Os meninos que estavam em processo de formação, eu fiz a mesma, entrevistei todos eles que passaram, ouvi cada um, tudo que eles tinham para dizer. Então, assim, a gente precisa nos avaliar, mas também pensar nisso, que o nosso trabalho é para além daquele espaço ali da sala de aula, entendeu? E ele tem um impacto na vida de alguém. Né? A responsabilidade. Eu acho que o mais complexo da formação docente é a responsabilidade que a gente tem com relação à vida do outro. Né? Como que eu adoro o Chon. E aí o Chon, ele fala muito, olha, o médico, quando ele pega ali, supostamente, o médico, né? Não é todo, mas o médico, o arquiteto, o engenheiro, que eles veem ali um déficit, uma doença, ele vê um erro ali, ele para, ele estuda, ele analisa, ele vai atrás de tentar resolver o problema. E a gente, muitas vezes, não. A gente não quer resolver o problema do aluno. A gente liga assim um botão assim, ó, vire-se, problema teu. Se você não está aprendendo, problema teu. Não, não é só problema teu. Entendeu? É problema meu também. Porque quando eu abraço lá essa profissão de ser professor, o resultado do aluno também é responsabilidade minha, sabe? Eu acho que é o que mais tem aí. Como eu vi aqui rapidinho a mensagem, a gente está formando pessoas, sabe? O impacto que a gente tem dentro da vida dessas pessoas é o que eu acho mais importante. É isso, assim. É sabe? só isso, né, Dani? Mas é apaixonante, sabe? Os meus alunos entram e dizem assim, eu não quero ser professor. Eu vou fazer você mudar de ideia, meu filho, porque esse negócio aqui é um barato. É isso. Gente, pois, professora Daniele Martins, foi uma alegria enorme estar conversando aqui contigo. É um período curto para tudo que a gente tem que conversar, ainda mais num tema grandioso como esse, a inovação educacional no ensino de ciências, e pela utilização dela. de experimentos contextualizados com a região semiárida. Parabéns para ti, parabéns para o professor Elinando, que foi seu orientador, né, e é uma referência para todos nós, muito engajado com a pesquisa e, ao mesmo tempo, muito engajado com essa dimensão que o professor Jean Carlos aqui está nos colocando, que você traz no final da sua fala, que é a formação de pessoas, né, um compromisso regional com a educação para a justiça social, para a melhoria das condições de vida da nossa população.